Então. Fala pessoal, bom dia! Agora é o Festival Costume Saudável, agora totalmente digital, né? E mais uma vez, fazendo parte do evento, esse evento agora que ficou totalmente digital, né? Agora você está aí no conforto da sua casa. Gente, sou Petros, sou nutricionista clínico, tá? O meu atravessamento nutricional, né, é com ênfase no comportamento alimentar. E hoje eu venho trazer um tema bem simples, um tema, eu digo de maneira simples, mas um tema que seria ainda, que tem que ser muito estudado. Vamos falar sobre transtornos alimentares e culto ao corpo. Pois é, transtornos alimentares e culto ao corpo. Justamente esse é o meu tema que eu venho trazendo hoje. Eu venho trazer um pouco da minha prática clínica do consultório, né, como é feito o trabalho, né, desses pacientes com transtornos alimentares, né, e essa questão do culto ao corpo, tá? E como proceder na prática clínica, tá? Primeiramente, um transtorno alimentar, ele tem que ser diagnosticado, certo? Diagnosticado por um psiquiatra. E o seu tratamento envolve toda uma equipe, né, multidisciplinar, como psicólogo, psicanalista, psiquiatra, como eu já falei, e um nutricionista com abordagem especializada. Como assim? Vamos lá, as pessoas com transtorno, vamos pegar um transtorno que é muito falado hoje, bem conhecido nas redes sociais, que é o transtorno alimentar da compulsão. Todo mundo fala que chega, Petros, eu sou compulsivo, Petros, eu como demais, eu me acordo e vou comer. Mas será que realmente isso é uma compulsão? O que se caracteriza como compulsão alimentar? Né? A compulsão alimentar se caracteriza por comer um grande volume de comida no curto espaço de tempo. Tá, Petros, mas é só isso? Não, não é só isso. Até porque para essas pessoas que têm problema com transtornos alimentares, você tem que ter, primeiramente, identificar que não há mudança de peso, principalmente, sem a devida mudança de comportamento. E isso é uma relação que o paciente realmente tem que ter. E um nutricionista com abordagem especializada vai fazer com que ele entenda, tá? E assim vá progredir para justamente melhorar nesse tratamento. Vamos lá. E aí hoje eu venho trazer, não vou entrar em termos muito técnicos, mas eu vou trazer mais uma prática clínica do consultório. Por exemplo, vamos lá, a questão das redes sociais. Né? As redes sociais hoje, com o advento que nós estamos vindo de boom de informações, né? Boom de alimentos, né? Um dia um alimento faz bem, no outro dia um alimento faz mal, né? No outro dia um corpo sarado é sinônimo de saúde, né? No outro dia as pessoas têm que se aceitar, enfim. Então você é bombardeado por várias coisas ao mesmo tempo. E o que é que você tem que fazer, Petros? Primeiramente buscar a informação, né, de verdade, procurar um profissional especializado. Vamos lá, estamos em 2020. O que é que acontece? Identificar os gatilhos que possam proporcionar um transtorno alimentar, ele é muito importante para o tratamento. Um exemplo bem clássico são as dietas da moda. As dietas que vêm crescendo ao longo do tempo, vai fazer com que você provavelmente, né, tenha um transtorno alimentar. Vamos lá. Em 2013, o que acontece? Primeiramente, vamos pegar lá atrás. A gente temos na faixa de 100 mil nutricionistas formados por ano. Pois é, são 100 mil nutricionistas formados por ano, tá? No Brasil. Médicos falam de dieta, educadores físicos falam de dieta, blogueiros fitness falam de dieta. Né? Quem mais fala de dieta? As pessoas das academias, então, todo mundo tem um milagre diferente, todo mundo tem algo para vender, né? Mas a obesidade só aumenta. Né? O que está acontecendo? O ser humano ele não come, ele come por 3 fatores: social, cultural e biológico. Se nós limitássemos somente ao corpo biológico, né, automaticamente não teria transtornos alimentares, não teria obesidade, as doenças relacionadas à obesidade. Não existiria nada disso. Tá? Mas você não come por 3 fatores: social, cultural e biológico. Os 3 não podem estar separados. E isso o paciente tem que entender.
Então, a dieta da moda, justamente com o advento das redes sociais, é um grande gatilho para transtornos alimentares. A minha prática clínica em consultório, eu recebo pessoas que já tentaram várias dietas. Paleo, low carb, Dukan, Atkins e veja, tudo relacionado a ter um corpo perfeito. Né? Mas desde que você tem que entender que não é sobre perfeição, mas é sobre progredir, dependente de qual o paciente vai continuar ali naquele tratamento. Tá? Então, geralmente vamos pegar aqui uma compulsão alimentar, que é justamente aonde o paciente come bastante, e aí nós temos um agravo clínico, né, que se torna-se uma obesidade. Né? Temos também a anorexia nervosa, a bulimia e vários outros tipos de transtornos, todos relacionados também com a imagem. Tá? Então, o culto ao corpo, ele também é um fator que vai fazer com que as pessoas, né, atinjam essa questão também de um gatilho para um possivelmente transtorno alimentar. E a prática clínica do nutricionista é extremamente importante. Quando o paciente já vem diagnosticado pelo psiquiatra, tá? Se é um paciente que já está vindo de terapia, e a sua abordagem ela tem que ser uma abordagem totalmente bem feita e bem bolada. Por exemplo, em relação a essa questão de culto ao corpo, o que é que se anda fazendo? Vou dar um exemplo bem clássico. No meu consultório, nós não temos balança, fita métrica e adipômetro. Tá? Até porque as pessoas não são um padrão. Tá? Cada ser humano ele tem a sua subjetividade. Ele tem que ser visto de todo o seu aspecto. Tá? E uma pessoa, quando tem problema de transtorno alimentar, então não está só envolvida a questão alimentar, tá? Mas a questão também da mente. Um exemplo clássico, vamos pegar um paciente com compulsão e é um paciente que está totalmente obeso, tá? Um paciente que é obeso e ele come bastante. E aí, se você tiver uma abordagem errada, voltada no seu corpo, ou voltada num padrão, ou voltada no número de balança, automaticamente já está fadado ao fracasso. É porque esses pacientes já têm, né, esse problema, já vêm com ansiedade. Então, isso já deixa com que eles realmente não ficam confortáveis no tratamento e acabam abandonando. Né? Geralmente, pacientes com transtornos alimentares já vêm tomando alguns tipos de psicotrópicos, então é de importante a prática do nutricionista saber prescrever de acordo no comportamento alimentar daquele paciente e uma coisa super importante que ele não pode esquecer, a interação de fármacos e nutrientes. Tá? O que é que ele está tomando? É um bloqueador do receptor de serotonina? Ele está tomando um pirmato? Ele está tomando algum tipo de psicotrópico? Então você tem que fazer melhorar a biodisponibilidade, né, da questão do remédio, melhorar também a questão da alimentação, porque lá no intestino que são formadas aquelas questões, se a gente for entrar por como é que se diz, hormônios, né, que são sendo secretados. Então você tem que melhorar, primeiramente, desse paciente, você tem que estar melhorando o intestino. Tá? E aí, justamente com a abordagem multidisciplinar, a gente vai fazer com que ele consiga progredir no tratamento. Tá? Até porque pacientes com compulsão alimentar, você não visa um processo de peso, né? Que são os pacientes que têm obesidade, geralmente sofrem de compulsão. Você não pode focar com ele somente a perda de peso. Né? Mostrar para ele que o número da balança não é a identidade dele. Entendeu? Então, assim, é você saber focar no comportamento junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, isso é extremamente importante, tá? E isso vem justamente ligado ao culto ao corpo. Cada vez mais as pessoas estão passando horas e horas na academia, né? Se punindo porque comeram um brigadeiro na noite anterior, né? Descontando na academia porque tem que ter um corpo perfeito. Tá, mas o que é o corpo perfeito? O que seria para você o seu corpo perfeito? Seria um corpo magro, esbelto, né? Provavelmente existem várias pessoas com abdômen estrincado que realmente não têm saúde. Eu posso tirar um clássico, eu posso tirar como exemplo, o meu exemplo, eu era um obeso de 120 quilos, cheguei a ficar com 178, um abdômen extremamente trincado, aquela coisa toda. Mas, particularmente, eu não estava saudável. Por quê? Porque eu só vivia em função daquilo. Tá? Então, quando uma coisa ela se torna muito obsessiva, tá? Geralmente, o que isso acontece? Acaba você tendo, por exemplo, uma ortorexia, que é aquela questão da pessoa querer ser saudável, tudo deve ser saudável, isso pode, isso não pode. Então, isso acaba sendo uma coisa obsessiva pelo saudável. E, na verdade, saúde não quer dizer somente, né, ausência de doença. Tá? Então,
Provavelmente, né, essas pessoas que têm essa questão do culto ao corpo, que tem que ter um abdômen trincado, que tem que ter um abdômen sarado, realmente, será que isso é saúde? Será que realmente aquela pessoa está saudável? Né? E de repente isso acaba, né, transformando num transtorno alimentar maior. Vou dar um exemplo clássico. Adolescente, 1,55 m, a 16 anos, acho que uns 40 quilos. Né? Ela tem que ser magra para ser aceita pela sociedade. Então, aquela obsessão por ela querer aquilo acaba influenciando que ela não come. Se ela não come, automaticamente vai ter problemas clínicos. E aí podemos agravar, infelizmente, pode ocorrer casos até morte. Então, o transtorno alimentar hoje é uma coisa muito séria, a qual as pessoas perderam, as pessoas têm medo devido ao boom de informações. Então, você pega, através de 2013, nós tínhamos a dieta do Khan, 2014 nós tínhamos a Paleo, 2015 nós entramos com a Keto, né? 2016 com a dos pontos, tem a 17 do DNA, 2018 nós tínhamos as dietas cetogênicas, 2019 entramos com a carnívora, chegamos em 2020, nem comer mais pode, né? Com o advento do jejum intermitente. Tá? Então, essas dietas a qual eu expliquei, e com o passar do boom de informações, isso acaba entrando na questão dos transtornos alimentares. Então, as pessoas perderam a sua identidade no ato de comer. Tá? Até porque é social, cultural e biológico. Então, se nós estamos no estado do Ceará, é totalmente cultural que nós comemos uma tapioca, que nós comemos cuscuz, que nós comemos macaxeira, batata doce, que são o que tem da terra. Mas, infelizmente, né, o que acontece? Isso se tornou com um boom de informações, tem carboidrato não pode. Então, se carboidrato não pode, as pessoas acham que engorda. Se acham que engorda, elas não comem e ficam com medo. E a partir daí começa um problema, né, para ser resolvido dentro de um consultório. Tá? Então, a obsessão em malhar demais para ter corpo perfeito, a obsessão de ter uma alimentação saudável demais, também infelizmente, não é sinônimo de saúde. Até porque saúde, magreza e felicidade são três coisas totalmente distintas. E entrando nas redes sociais, eu até costumo dizer, e sempre informo para as pessoas, que não tenha medo da comida, né? Tenha medo das redes sociais. Infelizmente, são elas os maiores causadores de transtornos alimentares, tá? E fazer essa prática, trabalhar essa prática clínica em consultório, né? É uma abordagem muito delicada, muito complicada, mas que é possível sim o tratamento para todo e qualquer paciente que tenha algum transtorno alimentar, né? Não basta ter uma equipe multidisciplinar envolvida e isso vai melhorar bastante, tá? Então, hoje eu trouxe também para essa live, para deixar bem frisado, eu trouxe uma dica, tá, de um livro que chama-se Transtornos Alimentares, um guia prático, tá? Então, esse livro é do Dr. David Alves Albuquerque e o Dr. David Martins, tá? Eu vou deixar a dica para vocês, profissionais, né, de nutrição que trabalham com abordagem de comportamento alimentar, que é uma abordagem extremamente importante no consultório, tá? Esse livro você acha fácil nas livrarias. Eu vou deixar bem rapidinho aqui para quem printar a tela. Olá. Printou? Foi. Então, esse livro é um guia prático a qual vocês, profissionais, ou mesmo curiosos dos assuntos que querem entrar, aprofundar nesse assunto, para ser tratado em consultório. E a gente sabe que não é algo muito fácil, mas é tratado, tá? Então, voltando aqui, né, essa foi a primeira dica que eu dei, tá? Esse livro do Dr. David, geralmente ele fala de todos os aspectos, tá? Dos transtornos alimentares, sobre tratamentos, comorbidades, tem tudo sobre anorexia nervosa, bulimia, tá? Casos clínicos. Então, para quem quer realmente estudar e entrar no assunto, tá? Eu deixo aqui essa dica do livro do Dr. David Martins, tá? E do Dr. David Alves, né? Os Davids aí que ajudam muitos profissionais a estar progredindo no consultório, tá? E outra, vamos lá, falando em relação ao culto ao corpo. Geralmente você tem aquele paciente que ele já está um peso saudável,
né? Mas ele quer porque quer ficar com um percentual baixo de gordura. Por exemplo, tem pacientes, vamos, mulheres que já tem um percentual de 18, 20%, que já é um bom percentual de gordura, né? Que a gente considera também saudável. E aí o que está acontecendo? Os pacientes às vezes eles querem mais. O profissional faz o manejo, faz a estratégia para ele poder cercar mais. Mas às vezes o que acontece? É tentando entrar no 38 que a gente chega no 46, devidamente a essas dietas hoje muito estritas. Tá? Então essa restrição leva a uma compulsão. Tá? Então, você entender o pode ou não pode, realmente está fazendo com que as pessoas percam sua identidade. Vamos dar bem clássico aqui um exemplo. Nos dias de meu atendimento, nós colocamos um bolo. Sim, nos dias dos meus atendimentos nutricionais, eu coloco um bolo de chocolate, um bolo de tapioca, enfim. O que acontece? Aquele bolo tem uma história para ser passada para o paciente dentro do consultório. Tá? Porque as pessoas já têm que ter paz com a comida, literalmente. Então, olha que interessante. Um bolo ele é feito com 4 xícaras de açúcar. À medida que eu corto um pedaço desse bolo, será que eu como 4 xícaras de açúcar? Não como. Mas, por achar que o bolo é errado e infringe as leis da alimentação saudável, eu acabo que descompensando o comportamento restritivo e comendo mais bolo. Ou seja, já errei, então eu vou logo comer o bolo todo. E se for sexta, esse paciente só volta segunda. Tá? Então, nós ganhamos peso não pelo que comemos, mas o porquê comemos, por achar que o bolo é errado e infringe as leis da alimentação saudável, eu vou acabar aqui comendo mais bolo. Isso, né, realmente faz com que a gente não consiga o nosso progresso, seja na perda de peso, seja no ganho de peso, ou seja mais para ser saudável. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Então, não é o que você come, mas é o porquê que você come. Sabe? Então, um exemplo clássico também é você não julgar os alimentos como certo ou errado. À medida que você também julga os alimentos como certo ou errado, isso também é um gatilho para o futuro transtorno alimentar. Entre pizza e banana. Aí eu pergunto, Juliana comeu pizza e Juliana comeu banana. Qual da Juliana é mais saudável? O que acontece? A pessoa vai dizer, com certeza, a Juliana da banana. Só que Juliana da banana, tá? Juliana da banana, ela não come frutas, nem verduras, nem vegetais, não dorme bem, só come ultraprocessados, industrializados, né? E achou a banana perdida na geladeira, ela foi lá e comeu. Juliana que comeu pizza é a Juliana que faz atividade física, come frutas, come verduras, come vegetais, dorme bem, não come ultraprocessados e nem industrializados. E aí, se eu perguntar para você, quem está mais saudável? Com certeza é a Juliana da pizza, porque tudo depende com um todo. Não existe certo nem errado, segundo a Alvarenga 2019, no contexto de uma alimentação saudável. Não tem como você julgar as pessoas por causa de um alimento. Tudo depende como um todo. E à medida que você enxerga isso como um todo, com certeza, né, você não vai cair aí nessa questão dos transtornos alimentares. Porque a única dieta que o ser humano deveria estar fazendo seria uma que eliminasse mitos e verdade dos alimentos. Tá? Então, assim, não julgue os alimentos como certo ou errado. Tá? Cuidado com a obsessão da perda de peso, ou do corpo perfeito, ou do abdômen trincado. Será que realmente isso é saudável para você? Será que realmente isso é saúde para você? Tá? Então, me despeço aqui do Festival Costume Saudável 2020, agora no seu formato digital. Gostei demais disso aqui, tá? A gente vai se adaptando ao novo, tá? Meu nome é Pedro Wilson, né? Sou conhecido como Petros, o Titelado no Instagram. E hoje, né, dando essa pequena contribuição para você de casa no Festival Saudável, tá? Muito obrigado, né? Fiquem com Deus. Um forte abraço, tá? A dica de livro para vocês já está aqui, tá bom? Então, aqueles que quiserem o meu contato é @petrosutitelado, tá? Lá no Instagram. E aí, para qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar lá te ajudando, tá? Para a gente construir, assim, um hábito saudável de verdade, tá? Em todos os aspectos. Não tenha medo da comida, tenha medo das redes sociais. Beijo grande, um forte abraço. Tchau, tchau.